Nós podemos imaginar um cenário que, tipo, até bem pouco tempo atrás, pertencia apenas à ficção científica, sabe? Uhum, total. É aquela coisa bem filme mesmo. Exato. Uma inteligência artificial caminhando por uma casa inteira durante 2 horas e, no final, lembrando exatamente em qual gaveta de qual cômodo uma chave foi deixada. E o mais louco é que, até hoje, pedir para uma rede neural processar e lembrar de um fluxo contínuo de vídeo por tanto tempo, bom, fazia os supercomputadores literalmente travarem, né? Sim, travavam por falta de memória, pura e simples. Mas a parada é que uma equipe de cientistas acabou de descobrir um atalho arquitetônico brilhante para resolver isso. Com certeza. E é uma mudança de paradigma essencial, sabe? A percepção do espaço físico no mundo real não vem de um único clique estático. Não mesmo. Nós organizamos e retemos evidências visuais continuamente, né? E para que máquinas operem de forma autônoma no nosso mundo, elas precisam dessa mesma fluidez geométrica. E essa é exatamente a base da nossa exploração de hoje. Nós vamos analisar um artigo fresquinho, saído dos laboratórios em março de 2026. Super recente. Muito. Foi assinado por pesquisadores da Universidade de Tsinghua e da Tencent Hungyong. O trabalho se chama Spatial Chi, que é sobre inteligência espacial em fluxo, baseada em visão, com treinamento em tempo de teste. Nome técnico bem denso, né? Bem denso. Mas a nossa missão com essa investigação detalhada das fontes é entender como a IA está finalmente quebrando a barreira da memória de curto prazo, sabe? E aprendendo a navegar em espaços 3D complexos através de vídeos contínuos. Isso é vital para que robôs domésticos não fiquem, sei lá, completamente perdidos no meio da sala. Ou para que carros autônomos compreendam o trânsito de forma coesa. Exatamente. Ok, então vamos desempacotar isso. Antes de falarmos da solução milagrosa, a gente precisa entender o problema real. Faz sentido. O diagnóstico primeiro. Por que os modelos multimodais de hoje falham tão miseravelmente e têm basicamente a memória de um peixe dourado quando o assunto é espaço tridimensional? Fiquei muito curiosa com isso. Olha, o que é fascinante aqui é que a raiz desse fracasso não está na falta de capacidade bruta de hardware das máquinas. Sério? Não é falta de placa de vídeo? Não, não é. A falha está na fundação teórica sobre a qual esses grandes modelos multimodais foram construídos. A esmagadora maioria das IAs atuais é treinada com pares estáticos de imagem e texto, em 2 dimensões, entende? Ah, tipo foto e legenda. Isso, perfeito. Então elas constroem um vocabulário semântico excelente. Elas sabem perfeitamente identificar que uma imagem estática contém uma mesa ou um gato. Mas e o espaço ao redor disso? Aí que tá. Falta supervisão da estrutura em 3D. Quando tentamos processar um vídeo longo, onde as pistas sobre a profundidade e a geometria estão espalhadas ao longo de milhares de quadros, a coisa muda de figura. Elas se perdem. Completamente. Essas redes neurais colidem com uma parede matemática implacável, que na engenharia a gente conhece como a complexidade quadrática da atenção. Peraí, complexidade quadrática. Deixa eu ver se consigo traduzir isso para quem nos escuta. Significa que, se nós dobrarmos a quantidade de quadros de vídeo, o esforço computacional não dobra junto. Ele, tipo, multiplica por 4, certo? Exato. É uma progressão brutal. De conexões simultâneas. É bem por aí. O mecanismo de atenção tradicional, que é o coração de modelos super famosos como o GPT ou o Gemini, ele exige que cada novo fragmento de informação olhe para absolutamente todos os fragmentos anteriores, Nossa, todos eles? para entender o contexto. Todos. Se a máquina tentar manter todos os quadros de um vídeo na cabeça de uma vez só, o consumo de memória escala de forma exponencial até o limite físico da placa de vídeo ser atingido. É um momento em que o sistema sofre um colapso, né? E devolve aquele temido erro de falta de memória. O famoso erro OOM, Out of Memory. A máquina simplesmente desiste. Mas assim, pela lógica, a solução mais simples não seria apenas fazer a IA piscar? Como assim piscar? Tipo, pular alguns quadros do vídeo para economizar a memória?
Nós, humanos, não precisamos ver 60 quadros por segundo para entender que uma porta ainda é uma porta, certo? Parece uma saída super intuitiva. Mas para o raciocínio em 3D da máquina, essa estratégia de pular quadros é desastrosa. Ah, é? Por quê? Porque a geometria de um ambiente é deduzida pela IA justamente através da continuidade fluida. Sabe aquelas sutis mudanças de perspectiva entre um milissegundo e outro? Sim, o ângulo, mudando devagarinho. Isso. Se a IA pisca e pula quadros, ela perde detalhes espaciais finos. Um objeto que foi parcialmente ocultado por uma cadeira, de repente desaparece completamente da compreensão espacial dela. Entendi, vira mágica para ela. Mas então os desenvolvedores não tentaram simplesmente socar mais memória bruta nesses modelos, ou dar dicas geométricas já mastigadas durante a programação? Tentaram, claro que tentaram. Porque as nossas fontes relatam que algumas tentativas foram feitas, sim. Mas elas só funcionam para vídeos extremamente curtos, né? Com janelas de contexto de apenas, 16 ou 32 quadros de vídeo. É muito pouco. Não serve para o mundo real. Exato. Na vida real, um robô aspirador, por exemplo, não pode simplesmente apertar o próprio botão de reiniciar e recomeçar a entender a sala do zero a cada 32 segundos. Imagina a dor de cabeça. E é por isso que despejar mais dinheiro e memória contra uma complexidade quadrática é, na real, perder a guerra por atrito. Não tem hardware que dê conta. Não tem. O que os pesquisadores de Tsinghua e da Tencent trouxeram para a mesa foi o conceito de compreensão espacial contínua. Que muda tudo. Muda completamente. O desafio central não era forçar a criação de uma janela de memória maior. O enigma era entender como a IA pode selecionar, organizar e, principalmente, reter a informação essencial do espaço ao longo do tempo. Sem que a conta matemática exploda. Isso. Para isso, o paradigma precisava mudar drasticamente na forma de armazenar informações ao vivo. E é aí que entra a inovação central do artigo, o TTT, sigla para Test Time Training, ou Treinamento em Tempo de Teste. E olha, aqui é onde a coisa fica realmente interessante. É a grande virada do estudo. Porque se pensarmos nas redes neurais tradicionais com as quais estamos acostumados, o aprendizado termina quando o modelo sai do laboratório, certo? Exato. O treinamento acaba ali. Os parâmetros deles, famosos pesos, são congelados. O cérebro da IA fica engessado. Ele não aprende mais nada, apenas processa dados novos com a inteligência antiga. Mas o TTT vem para subverter essa regra, não é? Subverte completamente. O conceito de treinamento em tempo de teste introduz a ideia de pesos rápidos, os fast weights. Pesos rápidos. Isso. Ao invés de usar exclusivamente parâmetros engessados durante a inferência, que é o jargão técnico para o momento em que o modelo já está nas ruas, rodando no mundo real, essa nova arquitetura mantém uma camada de parâmetros que se adaptam online. Caramba, online, eles continuam aprendendo. Eles literalmente continuam treinando e se atualizando enquanto o vídeo está rodando. Nossa, eu adoro visualizar conceitos assim com uma analogia. Deixa eu tentar uma. Vai lá. Se a IA antiga era tipo um estudante que tentava decorar a biblioteca inteira antes da prova, ou seja, tentava decorar o vídeo de 2 horas de uma vez só, essa nova IA com TeriETT é como um estudante que caminha pela sala com um caderno de anotações dinâmico. Gostei dessa imagem. Enquanto ela anda, ela vai anotando no caderno onde está a estante, onde está o sofá. E, crucialmente, ela pode usar uma borracha para apagar do caderno a cor exata da maçaneta da porta. Porque essa cor não importa mais. Exato, não importa mais, mas ela deixa anotada a localização da porta. Ela consolida um mapa mental sem carregar o peso visual de tudo. A ideia do caderno captura super bem o espírito da coisa. Mas precisamos adicionar uma camada de complexidade técnica aqui para fazer justiça ao mecanismo. Manda ver, tô pronta. No TTT, o modelo não apenas anota de forma solta, ele alterna entre 2 operações matemáticas rigorosas a cada pequeno passo do vídeo. Primeiro, existe a operação de atualização. Que é quando ele vê a imagem nova. Isso, é nesse momento que os pesos rápidos absorvem um novo quadro de vídeo. Eles usam uma etapa de descida de gradiente. Peraí, descida de gradiente.
Eu já ouvi esse termo no contexto do treinamento inicial lá no laboratório, que consome, tipo, meses de processamento. Como isso acontece ali, ao vivo, em milissegundos? Pois é, parece loucura, né? A descida de gradiente, de forma bem simplificada, é um cálculo matemático para minimizar erros. Certo. A IA olha para o quadro atual e faz um microajuste nos seus pesos rápidos para garantir que aquela informação visual se encaixe com o que ela acabou de ver uma fração de segundo antes. É um ajuste de sintonia fina. Exato, um ajuste matemático de otimização contínua. Logo depois dessa atualização, vem a operação de aplicação, onde a rede usa esses pesos recém-calibrados para processar a informação e gerar uma resposta. Entendi. E o resultado disso tudo? O resultado prático é que essa memória funciona de forma compacta e não linear. O modelo pode processar um fluxo ilimitado de vídeo e o consumo de memória cresce de forma sublinear. A tal da maldição quadrática deixa de existir. Nossa, isso é brilhante. Mas isso me levanta uma dúvida gigantesca agora. Qual? Se a IA está o tempo todo recalculando as rotas da própria mente, usando descida de gradiente ao vivo e reescrevendo esse caderninho de pesos rápidos a cada passo que dá, como é que ela não sofre de uma amnésia catastrófica? Ah, essa é a pergunta de $1 milhão. Quer dizer, se ela foca toda a energia mental em mapear o espaço tridimensional de uma sala, como ela garante que não vai esquecer os conceitos básicos que aprendeu na fábrica? Como ela ainda lembra que um abajur é um abajur e não um pedaço da parede? Olha, essa pergunta toca no calcanhar de Aquiles histórico das arquiteturas que tentaram usar apenas o TET no passado. Se a rede foca só na adaptação rápida, ela sofre sim do que chamamos de esquecimento catastrófico. Ela esquece o básico. Esquece tudo. A solução brilhante que as nossas fontes detalham é a arquitetura TAT híbrida. Híbrida. Como assim? Os desenvolvedores não jogaram a arquitetura tradicional no lixo. Eles substituíram as camadas de processamento do modelo usando uma proporção cirúrgica de 3:1. 3:1. Então, no fim das contas, construíram um cérebro dividido. Exatamente isso, um cérebro com duas funções. Deixa eu ver se eu acompanho a matemática aqui. Num transformer típico, 75% das camadas são convertidas para esse formato TTT. Uhum. Essas são as camadas obcecadas em comprimir a memória de longo prazo e mapear ativamente o cômodo. E os 25% restantes são mantidos com a atenção total padrão, atuando como o que o artigo chama de camadas âncora, certo? Perfeito. São essas âncoras que preservam o conhecimento semântico visual. É a parte do cérebro que grita, tipo, atenção, aquilo ali ainda é uma vela vermelha. Isso é incrível, pois impede que todo o modelo precise ser retreinado do absoluto zero. É elegante demais. Mas isso levanta uma questão importante sobre a implementação em hardware. A teoria do cérebro híbrido é linda, mas a execução prática pode causar gargalos severos. Teoria e prática sempre brigam. Pois é. No uso convencional do treinamento em tempo de teste, o costume era atualizar a memória em blocos minúsculos, os chamados pequenos chunks. E qual o problema de usar pedaços pequenos? O problema é que a estrutura temporal de um vídeo é artificialmente fragmentada. Além disso, tem a questão do hardware. As placas de vídeo modernas, as GPUs, são desenhadas para processar grandes volumes de dados em paralelo. Ah, então processar de pouquinho em pouquinho é um desperdício. Exato. Processar em pedaços minúsculos deixa a GPU ociosa. Ela fica esperando. A inovação deles foi implementar atualizações de grandes blocos, alinhando a memória a múltiplos quadros de vídeo de uma vez só. O que melhora o paralelismo e faz a placa de vídeo trabalhar de verdade e ganhar o salário dela. Justamente. Mas vem cá, se os blocos de processamento agora são gigantes, como a máquina garante que a transição do segundo 1 para o segundo 2, ali dentro desse mesmo bloco gigante, não perca a fluidez? Essa foi a sacada. A cola que mantém a fluidez dentro desse bloco gigante é a atenção de janela deslizante ou Sliding Window Attention. Janela deslizante. Como isso funciona visualmente? Essa janela deslizante opera em paralelo dentro da própria camada do TTT. Imagina um tubo de papelão pelo qual só é possível enxergar os quadros imediatamente vizinhos. Tipo olhar por um buraco de fechadura. Isso. Enquanto o mecanismo de pesos rápidos foca em arquivar o longo prazo, essa janela deslizante analisa o curto prazo. Ela garante que a continuidade espaço-temporal ali nos arredores seja mantida intacta e coerente.
Ela não sofre de amnésia semântica, ela comprime vídeos longos de forma eficiente e ainda por cima otimiza o hardware. Um pacote completo. Sim, mas ter a arquitetura certa é apenas o onde a informação fica armazenada, né? A gente precisa falar sobre o como a informação entra. Com certeza. O fluxo de entrada é vital. Se os dados entrarem de forma linear e isolada, a máquina ainda vai ficar confusa. As nossas fontes dedicam um bom espaço explicando como a IA entende a física e a geometria do movimento. Esse é, sem dúvida, o mecanismo que faz o modelo realmente enxergar em 3D. Como era antes disso? Nas abordagens antigas, as consultas às chaves e os valores matemáticos eram gerados por projeções lineares que avaliavam o espaço ponto a ponto. Ponto a ponto. Basicamente, a IA tratava cada pequeno pixel ou token visual de forma completamente isolada. Ela ignorava a vizinhança geométrica ao redor daquele pixel. E nossa, para traduzir isso para algo mais palpável, significa que antigamente a IA via o mundo como se estivesse numa pista de dança com o estroboscópio ligado. Olha, essa analogia é boa. Apenas com flashes isolados de luz, sabe? Tudo parecia não ter conexão física fluida. E agora eles consertaram isso. A imagem do estroboscópio é um bom ponto de partida, sim, mas ela precisa de um ajuste para ser tecnicamente precisa. Ajusta aí pra gente. Quando nós, humanos, estamos em uma sala com estroboscópio, o nosso cérebro ainda sabe que a sala é a mesma, né? Nós apenas vemos as pessoas congeladas em posições diferentes. O chão continua sendo o chão. Exato. Mas para a inteligência artificial operando ponto a ponto, era muito pior. Era como se cada flash do estroboscópio revelasse um universo totalmente desconectado do anterior. Ela não sabia que era a mesma sala. Caramba, essa é uma cegueira completa de contexto. Total. Para resolver isso, o artigo introduz o mecanismo preditivo espacial que aplica convoluções espaço-temporais 3D leves, de profundidade. Convoluções 3D. Pode dissecar o que essa convolução faz na prática? É algum tipo de filtro de imagem avançado? Podemos pensar na convolução como uma lanterna matemática. Em 2D, essa lanterna ilumina um pequeno quadrado de pixels em uma imagem estática, para entender bordas e texturas locais. Certo. Mapeia o bairro ali da imagem. Isso. O que o Spatial TTT faz é adicionar a dimensão do tempo. A lanterna 3D ilumina não apenas os pixels vizinhos na tela, mas também os pixels vizinhos nos quadros anteriores e posteriores do vídeo. Então ela enxerga o antes, o agora e o depois tudo conectado. Perfeitamente. Ao agregar esse contexto da vizinhança local, a máquina começa a enxergar como as superfícies se dobram e como as trajetórias fluem pelo espaço. Ela ensina os peixes rápidos a capturarem correspondências geométricas sólidas. Mapeando contextos inteiros em vez de ligar pontos isolados no escuro. Exatamente isso. Sabe, eu li no artigo sobre estudos de ablação, que avaliaram justamente esse ponto. E para quem não vive imerso em jargões de engenharia, um estudo de ablação é basicamente arrancar uma peça do motor enquanto o carro está andando para ver se ele engasga, certo? É uma ótima definição. Teste de estresse raiz. Pois é. E quando eles arrancaram esse mecanismo de convolução espacial do código, a pontuação de precisão da IA despencou de 64 para 60,7. Uma queda bem expressiva. Muito! Em termos leigos, perder mais de 3 pontos percentuais por causa de uma única engrenagem é a prova definitiva de que essa lanterna 3D carrega um modelo nas costas. Aí eles também usam uma tal de regra de atualização muon. O que é isso? A regra muon é uma substituição direta da atualização convencional, baseada puramente em gradiente. Certo. Se continuarmos na analogia do carro, não adianta ter um motor super potente se o freio travar e causar uma derrapagem toda vez que se tenta fazer uma curva. Faz sentido. A potência precisa de controle. Justamente. A atualização convencional às vezes gera picos matemáticos que corrompem os pesos rápidos e bagunçam a memória toda. A regra muon funciona como um freio aerodinâmico ou um estabilizador direcional de alta precisão.
Então ela amortece o impacto do aprendizado. Sim, ela garante que a injeção da nova informação visual na memória da rede ocorra de forma perfeitamente suave, estabilizando a otimização matemática ali em tempo real. Sensacional! Nós temos um cérebro dividido, muito bem projetado, arquitetura otimizada, estabilidade e uma lanterna geométrica. Um pacote de dar inveja. É um trabalho de engenharia de primeira linha. Mas sabe, uma mente brilhante e com arquitetura perfeita precisa ser educada corretamente desde o berço, né? Com certeza. O treinamento é tudo. Como exatamente esses cientistas treinaram essa IA para usar essa nova memória tridimensional de maneira eficaz? Porque dar um caderninho tecnológico ultramoderno para alguém não garante que essa pessoa saiba o que deve ser anotado. Você tocou num ponto crucial. Essa constatação foi, na verdade, um dos maiores obstáculos iniciais da equipe. Imagino. Os dados antigos não serviam. Não serviam bem. Os bancos de dados antigos, usados para treinar as gerações anteriores de IA, ofereciam o que chamamos de supervisão esparsa. Eram alimentados com perguntas super triviais. Que tipo de perguntas? Coisas focadas demais, como perguntas de sim ou não, ou apenas localize o objeto X na imagem. O modelo olhava para o vídeo, achava a resposta rápida e ignorava todo o resto do ambiente. Ele ficava preguiçoso? Exato. O sinal de aprendizado era raso demais para forçar a IA a exercitar e atualizar seus pesos rápidos de forma global. Para resolver esse déficit educacional, a equipe desenvolveu um conjunto de dados focado em descrições densas de cena. Descrições densas? Isso, extraído das anotações profundas de um sistema chamado Cineverse. Isso faz todo sentido. É literalmente a diferença entre aplicar uma provinha de múltipla escolha ou exigir uma redação descritiva hiper detalhada. É bem essa diferença de esforço cognitivo. Em vez de perguntar preguiçosamente, tipo, quantos aquecedores existem nessa sala? Os pesquisadores passaram a forçar a IA a agir como se fosse uma corretora de imóveis avaliando a casa. Gostei da analogia da corretora. Ela tem que ver tudo. Sim, ela precisa fornecer o contexto global, detalhar cada canto, fazer contagens precisas e descrever todas as relações espaciais e de layout. Isso sim garante que aquele caderninho registre um mapa mental riquíssimo. E a genialidade do treinamento não está apenas no que é ensinado, mas em como o ensino é estruturado no tempo. Como assim no tempo? Eles mudam as regras no meio do jogo? Quase isso. Se conectarmos isso a um cenário mais amplo de pedagogia computacional, eles criaram um treinamento progressivo em 2 etapas. Na primeira fase, eles aplicam uma técnica chamada Sliding Window Annealing. Annealing, em português, seria o encolhimento térmico ou gradual da janela deslizante. Exatamente. Inicialmente, a janela de contexto de curto prazo começa bem grande, deixando a IA se apoiar confortavelmente nas camadas de atenção tradicionais. Mas, aos poucos, essa janela vai sendo encolhida impiedosamente. Nossa, é exatamente como o processo de tirar as rodinhas da bicicleta de uma criança. Sim, é idêntico. Eles vão reduzindo o conforto da memória de curto prazo e forçando as camadas de TTE a assumirem o controle do equilíbrio e da memória de longo prazo por pura necessidade. Aprende na marra. E depois ainda rola um ajuste fino monumental, com cerca de 2 milhões de exemplos de questionamento e resposta visual. 2 milhões! Que tipo de perguntas são essas, nessa fase final? São perguntas que exigem navegação real e cruzamento de informações temporais. Coisas tipo, o objeto que estava sobre a mesa no minuto 2 ainda estava lá quando a câmera retornou no minuto 10? Ah, isso testa a memória real dela. Sim, esse ajuste fino, com 2 milhões de interações, afia os reflexos do modelo, garantindo que ele não apenas registre as evidências espaciais, mas consiga cruzá-las e recuperá-las de forma lógica, independente de quão longo seja o vídeo processado. Muito bem. Então, até agora, nós exploramos como a teoria é inovadora e a engenharia arquitetônica chega a ser poesia para a área de machine learning. Mas, no final do dia, a pergunta que importa para quem nos escuta é empírica. Vamos aos números, então.
O Spatial TTT realmente entrega o que promete quando é colocado frente a frente com as IAs colossais e multibilionárias do mercado? Olha, os testes de estresse apresentados nas fontes trazem números muito difíceis de contestar. Eles avaliaram a precisão usando o benchmark VSI Bench, que testa tarefas numéricas e avaliações espaciais complexas. E qual o tamanho do modelo que eles usaram para o teste? O modelo testado possui apenas 2 bilhões de parâmetros. Nossa, só isso? Isso torna um modelo peso-pena no cenário atual. Um peso-pena total. E mesmo com essa leveza, ele cravou uma pontuação média de 64,4. Caramba! 2 bilhões de parâmetros rodariam tranquilamente no hardware de um computador razoável em casa. E mesmo sendo pequeno assim, eu vi nos dados que ele superou de forma clara modelos gigantescos e de código fechado. Superou. Modelos como o Gemini 3 Pro, o GPT-5 e o Grok 4 em tarefas de múltipla escolha espacial ficaram para trás. E eles também o testaram em um ambiente chamado MindCube, né? Aquele que foca especificamente em mudanças de ponto de vista e cenas onde os objetos são cobertos e ocultados por móveis. Lá ele bateu impressionante 76,2 de precisão. É um número brutal. Para colocar em perspectiva empírica, essa pontuação no MindCube representa um abismo de quase 25 pontos de vantagem sobre o melhor modelo de código aberto da geração imediatamente anterior. 25 pontos é uma lavada. É uma revolução. Mas a prova definitiva do conceito, onde a concorrência literalmente quebra, é na análise dos vídeos ultralongos. Foram conduzidos testes nos módulos VSI Super Recall e Count. Com vídeos de qual duração? Vídeos que se arrastavam por até 120 minutos ininterruptos. Câmera caminhando por uma casa e depois cobrando que a máquina saiba contar e organizar os objetos esquecidos pelo caminho. E como a concorrência se comportou frente a isso? Bom, modelos que operam em arquiteturas tradicionais, como o Cam3 VL2B e o Cambrian S7B, eles escalam suas matrizes de atenção exponencialmente, como a gente falou no começo. A tal da complexidade quadrática cobrando a conta. Ela mesma. Em poucos minutos de vídeo, a exigência matemática supera a memória física da placa de vídeo. Eles sofrem o erro de out of memory e colapsam. O sistema trava. E o nosso peso-pena com TTT? O Spatial TTT manteve uma escalabilidade linear perfeita. Nos testes com vídeos de 1024 quadros, enquanto a concorrência suava para não travar, o custo de memória computacional e o número de T-flops do Spatial TTT caiu vertiginosamente. Caiu quanto? Alcançando reduções de mais de 40%. Uau! E para não perdermos o jargão de vista para os nossos ouvintes, esses TF-flops medem essencialmente as operações de ponto flutuante. Isso. Poder de processamento bruto. Ou seja, mede o quão duro os processadores estão precisando trabalhar para não apagar. A redução de 40% significa economia de tempo, dinheiro e de calor dissipado pelo servidor. É sustentabilidade computacional real. Então, o que tudo isso significa, né? Significa que estamos diante do clássico roteiro de Davi contra Golias. Com certeza. Um modelo incrivelmente eficiente e enxuto, de apenas 2 bilhões de parâmetros, humilhando algoritmos colossais e famintos por energia, pura e simplesmente porque ele aprendeu a arrumar a própria memória em gavetas, em vez de tentar carregar o peso do mundo nas costas até derreter a placa de vídeo. Trunfo incontestável do design e da arquitetura estrutural sobre o simples acúmulo de força bruta de processamento. A inteligência vencendo a força. Exato. Ao contornar a complexidade quadrática com essa memória sublinear e adaptativa, essa tecnologia abre o caminho prático para embarcarmos raciocínio espacial avançado no mundo real e, mais importante, de forma energeticamente viável. O que nos proporciona uma simples e perfeita da exploração de hoje, na verdade. Amarramos bem os conceitos. Nós acompanhamos detalhadamente como a genialidade do projeto Spatial TT extermina a falha de memória de peixe dourado que impedia as redes neurais de se localizarem no tempo e no espaço 3D. Apostando nos pesos rápidos, pesos rápidos que se adaptam em tempo real. Avaliamos como a arquitetura híbrida dividiu o cérebro da máquina de forma cirúrgica, mesclando o foco nas novidades espaciais com a estabilidade de uma memória âncora pré-treinada. O melhor dos dois mundos.
Entendemos também como os mecanismos de convolução tridimensional ensinaram a IA a abandonar a visão estroboscópica e a entender a física da profundidade. E tudo culminou num processo de treinamento que agiu como um verdadeiro corretor de imóveis rigoroso, ensinando a máquina a ser detalhista. Um tour de force da engenharia de IA, para ser sincero. Com certeza. E nós dedicamos nossa análise de hoje a observar IAs navegando virtualmente em lares simulados com custos baixos e eficiência altíssima. Mas sabe, vale deixar uma reflexão que transcende esses gráficos de laboratório para quem nos escuta? O que você tem em mente? Imaginem quando essa exata eficiência e escalabilidade sublinear rodarem localmente em um simples par de óculos inteligentes de uso diário. Nossa, e a realidade muda. Muda tudo. Muito em breve, esses óculos terão uma memória espacial impecável da casa inteira e talvez sejam eles que vão te lembrar exatamente em qual gaveta e em qual ângulo as chaves do carro foram deixadas 3 dias atrás. É um horizonte que muda as regras do jogo, sabe? Pois mostra de forma cristalina que a vanguarda tecnológica não se trata mais apenas de máquinas que leem textos impecavelmente em telas bidimensionais. O mundo é em 3D, afinal. Sim. O próximo grande salto é o domínio do mundo físico. É a máquina vivendo, interagindo e recordando da tridimensionalidade à nossa volta com a mesma desenvoltura de uma mente humana. Fica então o estímulo para continuarmos acompanhando de perto, questionando e imaginando os desdobramentos práticos dessas inovações fantásticas. A realidade ao nosso redor é um fluxo sem interrupções e, como vimos hoje, as máquinas finalmente estão sendo ensinadas a não piscar. Até a próxima investigação!